Não precisa esperar ele vir. Ele já veio. Ele já está na terra. Já está na terra trabalhando através do seu Espírito. Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Veja só, meus irmãos, que coisa assustadora. Agora, Nabucodonosor não só deseja ser adorado, como também exige ser adorado. Uma coisa é desejar, outra coisa bem diferente é exigir. Ele não só deseja, como também exige e impõe que seja adorado. Nabucodonosor então reúne seus magistrados, seus ministros, a sua suprema corte, e determina que a adoração da estátua seja obrigatória por lei. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e oficiais. Ok? Verso 4. Nisto o arauto pregou a outra voz: ordena-se a vós outros. Ordena-se. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, pífaro, harpa, saltério, gaita, vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 4 diz: o arauto apregoava, era a maneira de promulgar a lei. Um arauto passava proclamando isso, passar pregão, era o termo que usava, estabelecendo uma nova lei, exigindo a adoração da estátua. Não era só o desejo, era uma lei na Babilônia. Nabucodonosor deveria ser adorado através de adorar a imagem. Queridos, o anticristo, quando vier, não só desejará ser adorado, como também exigirá a adoração. E notem que o verso 4 se trata de uma adoração mundial. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Não se tratava só da Babilônia. E é isto que o anticristo vai fazer, um culto mundial a si mesmo. Ele vai ordenar a adoração de si mesmo em âmbito mundial. Apocalipse 13:1 diz, olha só, escute: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Agora verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê nitidamente semelhanças de Nabucodonosor com o anticristo, até porque Nabucodonosor era o anticristo do seu tempo, da sua época. Ele vai exigir adoração e vai estabelecer o culto a si mesmo, o culto à personalidade. E não só isso, não só ele desejava, como exigia, e exigia por lei, como também havia punição para quem se recusasse a adorá-lo. E a punição era capital, era punido com pena de morte. Olha o verso 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era um dos meios de execução, uma das penas de morte da Babilônia, ser atirado vivo na fornalha e morrer queimado.
era tão severa a pena para quem se recusasse a adorar, era uma infração tão grave da Constituição babilônica, que era punido com a morte. O anticristo também, à semelhança de Nabucodonosor, ordenará a execução de quem se recusar a prestar culto a ele. Apocalipse 13:14 diz assim, está falando do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Note que Nabucodonosor, o anticristo da época, tinha uma imagem, tinha uma estátua, e que o anticristo escatológico, o último, também vai ter uma imagem, e vai exigir que ela seja adorada, de modo que quem contrariar isso será morto. Viveremos um tempo assim. Há muitas semelhanças aqui. Agora, para nós ficarmos mais situados, familiarizados, que pregar sobre Apocalipse, principalmente na igreja brasileira, quem assistiu demais, deixados para trás, está acostumado com a escatologia dispensacionalista de Scott Field ou de John Darby, pensa tudo de maneira muito figurada. Como isso de fato, Francis, vai ocorrer na prática? Veremos monstros andando pela rua, bestas com chifres e coisas miraculosas. Veremos um homem igual Napoleão Bonaparte e aquela coisa pirotécnica. Não. Presta atenção. Nós aqui percebemos nitidamente que a Babilônia e Nabucodonosor são tipos perfeitos do anticristo. Não são? Perfeitos. Notem que nós estamos falando de um governo, um governante de prefeituras, municípios, estados e províncias. Não há nada miraculoso na história de Nabucodonosor. Nós estamos narrando uma história política, ideológica, filosófica e econômica. O anticristo reproduzirá a mesma coisa. No tempo do fim, Satanás fará uso do Estado, do governo e dos governantes para executar os seus planos. Veja que essa adoração à estátua estava completamente ligada às demandas do império. Olha o verso 2. Então o rei mandou juntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados. Ele está falando de cargos políticos. Estavam ligadas a questões políticas. E note que a ordem saiu do trono de Nabucodonosor e passou pelas hierarquias governamentais, onde leis foram criadas. Então o governo de Nabucodonosor, a adoração a si próprio, o culto a si mesmo, estava totalmente ligado a questões políticas. De modo que o anticristo já está na terra. Eu não preciso esperar ele vir. Ele já veio, ele já está na terra, e está operando, trabalhando da mesma forma que ele trabalhou no império
Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Ele já está na terra trabalhando, através do seu espírito. E 2 Tessalonicenses deixa isso com clareza. 2 Tessalonicenses 2:7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Que é isso? O anticristo já está na terra, ele só não se encarnou na figura de um homem, mas o espírito dele já opera. Opera onde? Através das instituições, organizações, partidos políticos, governadores, poderes, homens. Então nós já temos uma amostra do que vai acontecer escatologicamente, o fim do fim. E o que já está acontecendo no nosso tempo e que vai piorar. Presta atenção. Em regimes totalitários, é o Estado que aparece como um Deus. E o Estado se torna Deus para o seu público. Como a Babilônia, Estado, se tornou um Deus. Segundo, e como Deus, o Estado quer ser adorado. O Estado quer que nós prestemos culto a Ele. O Estado quer que nós veneremos Ele. O Estado quer que nós juremos fidelidade e obediência a Ele. É assim com as ditaduras. É assim com os estados totalitários. Foi assim com o fascismo de Mussolini. Foi assim com o nazismo de Hitler. Foi assim com o totalitarismo de Mao Tse-tung. E é assim com esses regimes que hoje ainda governam. Eles se colocam como deuses do seu povo. E como Deus, exigem adoração. Portanto, a estátua erguida que exige adoração é o próprio Estado, que de democrático não tem nada. E esse Estado quer tomar o lugar de Deus. Notem onde ele foi construído. Na planície de Sinar e no campo de Dura. Foi ali que foi erguida a estátua. O Estado quer também ser erguido, quer ser colocado no mesmo campo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer tomar o lugar da igreja. E não quer que o povo siga a Constituição divina, mas a Constituição do Estado, não as leis divinas, mas a lei do Estado. E ele quer falar no lugar de Deus, governar no lugar de Deus, estabelecer leis no lugar de Deus, regras no lugar de Deus e mandamentos. Ele quer tomar o lugar da igreja e definir nossos costumes e nosso comportamento. Como conduzimos nossas famílias, como são nossos casamentos, como educamos nossos filhos, como nos portamos. Ele quer mudar até como enxergamos a ciência, como começa a vida, se ela é biológica, se o gênero é neutro, se não é. O Estado quer definir coisas que Deus já definiu. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.